Boa noite, pessoal. É um prazer tê-los aqui. E nesse domingo, final de dia, que eu sei que tá todo mundo aí descansando, tentando se organizar para começar a semana, né? E Que isso, então? Acho que não. olá, Adri, tudo bem? Obrigada aí por estarem participando comigo. Oi, Angélica. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada mesmo de coração. E vamos começar aqui. A gente vai falar hoje sobre homeschooling, que é um tema hoje que está sendo importante na vida da gente. E homeschooling, nesse momento, é um processo adaptativo, nesse momento da pandemia, e onde nós estamos aí recebendo um apoio pedagógico importante das escolas, mas com muita reestruturação. E eu vou convidar o nosso querido Éden Martiniano para participar com a gente. Oi, Kátia, boa noite, querida. O Éden vai abordar o tema com a gente hoje. Deixa eu chamar ele de novo aqui para a gente começar, tá ok? E esse tema ele é importante porque nós estamos vendo um momento muito delicado aí, através de toda essa situação da pandemia, onde essa questão do homeschooling está realmente mexendo com a cabeça de todos nós, né? Então, eu queria dividir essa, esse momento com todos vocês. Boa noite, Eden. Tudo bom? Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente. Com certeza, querida. E vamos abordar aí essa questão do homeschooling hoje, que realmente está mexendo com a cabeça dos pais, das famílias, e a gente Sim, precisa aí dividir um pouco desse momento de desafio, de ansiedade, angústia, tudo que está exato. misturando na cabeça de pais, professores, alunos, escolas. Eu acho que é uma mistura de emoção para todos, não é, Eden? Exato. E é E aquela velha máxima, né? Dividindo a gente multiplica. com Então certeza é importante a gente trazer um ponto de vista diferente, trazer a sua vivência nesse momento e eu poder trazer o meu ponto de vista sobre essa questão, porque eu também estou passando por isso. Então eu acho que é bacana essa troca. eu também acho, Eden. Eu te agradeço muito de estar participando comigo para a gente fazer um momento interativo com as famílias, com os amigos, com todos que vão aqui participar junto com a gente. E Sim. eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do homeschooling, como é que ele está acontecendo a nível mundial e aqui no nosso país. Sim, claro. O homeschooling, na verdade, é uma prática que já é utilizada em outros países, né? Os Estados Unidos já têm essa prática muito forte. O homeschooling, ele na sua máxima é estudar em casa, né? Ter o aprendizado, a educação em casa, onde as escolas, né, as entidades de educação, elas encaminham o material, toda a didática para os alunos possam fazer todas as atividades em casa. O homeschooling ele nasceu, na verdade, essa ferramenta, ela é abordada, utilizada principalmente para pais com aqueles alunos que sofriam algum tipo de bullying, algum tipo de abuso dentro dos colégios fora do nosso país, né, uma prática internacional que veio para cá. Então, ele nasceu dessa forma e com o tempo, como tudo na vida, ele foi se aperfeiçoando, ele foi se modificando, ele foi se moldando e hoje a gente está utilizando essa ferramenta aqui no Brasil, nesse momento de pandemia, mas não é só o Brasil que está utilizando, né, o sistema de homeschooling, outros países também estão utilizando, como Portugal, como Argentina, tá todo mundo, não, para não deixar as crianças e os adolescentes sem estudar, eles estão passando as matérias para que sejam feitas na residência de cada um. Entendi. E você está tendo alguma experiência aí com alguém da tua família utilizando essa metodologia de ensino adaptável nesse momento de pandemia? Eu tô tendo, né? Eu tenho dois sobrinhos e os dois estudam no mesmo colégio. A minha sobrinha já é um pouco maior, ela já está no sexto ano. Meu sobrinho é muito pequeno, tem só 3 anos, está no maternal ainda. E
vem acontecendo uma grande surpresa, assim, né? Porque a gente, nesse momento, a gente está passando por essa situação, eles estão estudando em casa, a minha sobrinha tem tido uma carga de ensino bem pesada em casa e eu tenho acompanhado isso de perto, até mesmo indagado algumas questões junto à diretoria do colégio, questões que eu não concordo, e eu acho que é importante, né, os pais ou as pessoas mais próximas conseguirem fazer esse tipo de indagação, porque como a minha irmã trabalha em um serviço essencial, ela não consegue ficar o tempo inteiro acompanhando, e eu, como estou em casa, eu consigo acompanhar um pouco mais. E o meu sobrinho, por estar no maternal, ele não tinha atividades, porém, a escola anunciou que vai começar a mandar atividades para eles também, que pegou todo mundo de surpresa, porque a gente ficou imaginando o que pode ser que eles vão fazer em casa, né? Porque na escola eles só brincam, eles estão ali para fazer uma pintura, uma brincadeira. Então a gente está esperando chegar esse material para eu conseguir analisar e para conseguir tomar alguma atitude frente à escola para entender melhor qual é o projeto pedagógico deles. Assim, é complicado, né? Mas, e eu queria saber também de você, né? Porque eu sei que você tem essa questão da sua vida, você tem que cuidar da sua filha, você tem seu trabalho. Eu queria entender como que está esse momento para você, como que o homeschooling chegou até você, o que que ele vem causando aí na sua vida. Na verdade, está causando um impacto muito grande na minha vida. Tá? Eu estou falando por mim, mas eu também acho que eu falo em nome de muitas mães, muitos pais. E está sendo um dos maiores desafios da nossa vida, essa ressignificação relacionada a essa questão do ensino online, ensino à distância, devido a esse momento de guerra que nós estamos passando, né? E é altamente adaptável. E nessa pandemia, além de todas as angústias, ansiedades que a gente está vivendo, de preocupações, para mim está sendo muito preocupante esse fator dessa questão do ensino online, ensino à distância. Por quê? Até outro dia me questionaram, você tem uma filha, você não sabe o que é ter 3 filhos dentro de uma casa. Ok, eu tenho uma filha, Eden, mas está sendo bem difícil para mim, por conta de que eu tenho, sim, que cuidar muitíssimo bem da minha filha, porque hoje eu sou uma mulher viúva, eu não tenho uma pessoa para me auxiliar, e eu me sinto bastante pressionada na questão de dar conta da situação, de querer fazer o melhor pela minha filha. E eu sou uma pessoa que eu sou bastante preocupada com isso, né? E eu tive um marido que fez muita diferença na minha vida, porque ele tinha bastante conhecimento do mundo digital. Então, as conexões digitais para ele era algo que fazia parte da vida dele. E, de repente, nesse momento, de novo, eu me vi sozinha. Eu já estava começando a me adaptar nessa vida de estar só eu e minha filha. Claro, com a minha família junto, mas nesse momento só estou eu e a Gabriela. E daqui a pouco, quando eu estou começando a me organizar, chega o posicionamento de aulas online. Eu sei que é importante. Muitas escolas deram férias para as crianças. E eu entendo a importância da aula online. E eu não quero me esquivar dessa situação, porque eu acho que é fundamental, mesmo porque a gente vai passar de um período longo aí da criança dentro de casa. Mas eu acho que tudo deve ter um bom senso, deveria ter uma regra mais pré-estabelecida. E não usar essa questão da aula online como um processo muito rígido, entende? Porque uma coisa é o pedagógico, ele dar conta. A outra coisa é você utilizar dessa ferramenta como algo administrativo. E às vezes eu percebo que essas duas correlações elas estão misturadas. Então, o professor ele está dando o máximo dele para ele utilizar a ferramenta para realmente dar essa aula online e organizar as crianças. Minha filha tem 7 anos de idade. Então, ela é uma criança altamente dependente de estímulo. Então, essa criança estar dentro de uma escola é uma coisa. Essa criança está numa aula online, onde eu estou perto dela, fazendo meu trabalho de home office, com a minha equipe da clínica. Eu tenho uma equipe grande, eu tenho que dar assistência para a equipe e estou ao lado. De repente, a Gabriela sai correndo da aula. Eu, Gabriela, por que você está correndo da aula, filha? Você está no meio da aula, o professor está falando. Ai, porque eu quero tomar água. Não, eu pego água para você, fica na aula. Então, assim, eu não posso sair de perto dela. Porque ela é uma criança pequena,
que ela entende esse Uhum. estímulo de aula online como algo que seja interessante para ela. Ela até, um pouco, ela tem um tempo de concentração, mas não é o tempo de concentração igual aula presencial. Sim, E a questão não é só essa, né, Eden? É também a questão de, quando termina a aula, existem muitas tarefas a cumprir. Então, os professores dão muita matéria. E eu sim, acho que cumprir um ano letivo, eu não acredito que seja fundamental nesse momento implantar tantas matérias para fazer lição em casa. Agora, é importante sim a participação da criança na aula. Eu acho sim, fundamental, né? sim. E então a gente É que sente tem um muita ponto muito importante aí, né, nessa discussão, assim, até peço desculpa, mas eu acho que tem um ponto muito importante que, assim, a gente precisa entender o que que a gente está falando, né? Então, assim, por exemplo, aqui a gente está utilizando exemplos de crianças de 6 até 13 anos, que são os que estão mais imperativos ali, que eles querem brincar, querem se divertir, então é mais difícil de segurar a rédea desses pimpolhos aí na frente do computador ali aprendendo. Uma outra questão, a gente não está falando sobre a questão dos professores. Os professores, eles estão de parabéns por sim, tudo que eles têm feito, por toda a dedicação que eles têm feito. Eles estão se reinventando, estão se reestruturando, eles estão aprendendo uma série de coisas que muitos também não conhecem, que muitos também não têm esse segmento de atuação. é E eu verdade. acho que um ponto de extrema importância é que as escolas precisam entender que o aluno está estudando em casa, só que os pais voltaram a estudar também. Os pais estão voltando a estudar. Então, assim, tem muito pai, muita mãe que não lembra mais como que funcionava na sua época, né? As pessoas, com o passar do tempo, as metodologias, elas vão sendo atualizadas. Então, existe aí um questionamento que fica em mim muito forte, as escolas estão preparadas para ficar, né, ali ajudar todos os alunos, mas e qual foi o planejamento que essas escolas fizeram para os pais? Porque os pais, eles precisam também saber. Eles precisam entender o que está sendo aplicado ali para os seus filhos, né? Porque senão, como que a gente vai conseguir ajudar, né? Porque, volto a dizer, na minha época, por exemplo, a gente fazia a continha de multiplicação, a gente colocava os tracinhos em cima, ia fazendo o cálculo em cima. Hoje a metodologia mudou, né? A metodologia eles já utilizam embaixo. Então, Sim. assim, é tudo uma novidade, né? Tudo foi reestruturado, tudo foi mudado. Então, eu acho que é de extrema importância esse bate-papo, porque também fica a reflexão para os colégios, Sim. né? Os pais também voltaram a estudar. E qual é o apoio dos pais nesse momento? Pois é, eu estou vivendo isso mesmo na pele, porque eu realmente eu parabenizo os professores que estão se superando junto com os pais nessas questões de aula online, professores se superando durante o momento de aula e os pais que, quando é possível participar, estão ali do lado, participando, assistindo, mas muitas vezes nós temos dúvidas de como posicionar essa ordem de reorganização dessa aula que eles estão praticando. Porque eu, de verdade, eu fiquei muito contente de ver minha filha na aula de matemática, ela é professor falando em inglês, se posicionando. Então, poxa, incrível. Então, o aprendizado deles modificou muito para o do nosso. O nosso, nós somos alfabetizados de um jeito. Hoje, a alfabetização ela é completamente diferente e muito interessante, porque a criança ela tem aquisição do aprendizado de acordo com o intelecto dela, do desenvolvimento dela. Eu acho isso incrível. Isso foi um aprendizado que eu adquiri com a minha filha em casa, praticando lição com ela, num momento que ainda não estávamos nesse período, nesse momento da pandemia. Agora, nesse momento atual, vivendo essa questão de isolamento nas aulas online, tem momentos que eu me sinto assim, sozinha, perdida. E, por exemplo, teve um dia que a Gabriela estava na aula e desconectou a aula dela. E eu comecei a ficar muito tensa, eu tive um momento de pânico mesmo. E aí, o que acontece? As mães começaram a perceber que eu fiquei tensa, porque eu pedi para elas me ajudem a reconectar de novo a minha filha na aula. Eu tenho alguns pais que, de verdade, eu tenho muita gratidão a eles e eu quero aproveitar esse momento para agradecê-los aqui. Que tem um pai, o Márcio e a Simone, que ele viu minha dificuldade e ele é uma pessoa que entende muito tecnologia, me chamou e falou: olha, faz dessa forma. Aí um outro dia,
o outro pai e outra mãe, Luiz Cruz e Kátia Cruz, que são pais que me ajudam muito, porque esse pai, ele também, ele está num programa de educação aqui de São Caetano, que é Educação Conectada, e ele está desenvolvendo esse trabalho com a rede de professores aqui de São Caetano. E aí ele, Cristiane, faz assim que você vai conseguir. Poxa, a gente cria uma ansiedade de querer fazer o melhor, e nesse momento eu não estava conseguindo. E aí eu fui com calma, porque eles estenderam as mãos para mim, me ajudaram. Cris, tenta ficar calma que você vai conseguir. E aí eu fui e consegui. E aí esses dias eu estava vendo a, a Priscila Cruz, que ela saiu no Roda Viva, ela deu uma entrevista no Roda Viva, e eu achei incrível, porque ela falou assim: não temos respostas perfeitas para esse momento de pandemia. Estamos todos nos readaptando a essa nova situação. E isso também me gerou uma paz, que eu falei, caramba, se a Priscila Cruz, que é presidente executiva do programa Todos pela Educação, está posicionando isso para nós, eu falei, poxa, então peraí, eu tô fazendo o meu máximo, eu vou continuar. Eu não falto numa aula da minha filha. Todos os dias eu entro. Para você ter uma ideia, essa mãe que eu falei agora há pouco, a Kátia Cruz, agora há pouco ela me mandou: Cris, olha, já enviaram o link das aulas da semana. Então, o que eu percebo nesse momento? Por tudo que nós estamos passando de ansiedade, preocupação de querer suprir a falta para o nosso filho, nós temos pais que também estendem as mãos para nós e são solidários e são, assim, formidáveis, porque Sim, isso é acolhedor para nós nesse momento. sim. Eu sou profissional da saúde, então se você colocar para mim agora várias crianças com lesão neuromotora, com afecção de coluna, eu vou atender tranquilamente, é o meu trabalho. Agora, eu praticar aula online não é o meu conhecimento. Eu estou tentando fazer meu máximo. E aí eu tenho muita gratidão a esses pais que estenderam as mãos para mim de uma forma acolhedora e que realmente a gente se acalma. E a gente entende que as pessoas estão passando a mesma dificuldade, né? E tem uma mãe também que um dia fez uma coisa que eu achei brilhante. Eu perdi também a conexão num outro dia. E ela virou para mim e falou assim: liga o teu celular, que eu vou ligar o meu e eu vou colocar a câmera do meu WhatsApp para tua filha assistir a aula. Eu achei isso um ato de solidariedade, um ato de amor ao próximo, que é algo engrandecedor. E eu acho que também nesse momento a gente precisa aproveitar para falar sobre isso, Éden, porque é agora que a gente vai sentir na pele quem é o ser humano, que um precisa do outro. Eu sempre pensei assim. E realmente as pessoas estão colocando em prática isso. Eu queria dar esse relato do que eu estou vivendo, porque é emocionante, é muito emocionante. Para mim está sendo. E tentando suprir a falta do professor em sala de aula com a minha filha, né? Que não... Mas aproveitando o ensejo, Cris, em São Caetano, está tendo alguma medida? A prefeitura está, né, não sei se é os colégios públicos, os privados, eu sei que eles estão com uma iniciativa, né, todos os colégios privados, mas você tem alguma informação se a rede pública de ensino de São Caetano também está tendo alguma atitude, está tendo essa ação frente aos alunos que estão em casa? Sim, São Caetano implantou um sistema que eu acho grandioso, enriquecedor, que chama Programa de Educação Conectada. E é um programa que, no meu ver, ele está assim, muito próximo de escolas particulares. E isso, a prefeitura, a gestão atual está fazendo esse programa de educação conectada para a rede pública, para os munícipes. Então, é para o ensino municipal. E eu achei isso brilhante, porque a diretoria do SECAP, da Denise Patini, e do Centro Digital, o diretor do Centro Digital, que é o Luiz Cruz, então, eles estão atendendo 20 mil crianças do município nessa educação, desse programa de educação conectada, e que eu particularmente eu acho brilhante, porque eles estão conseguindo dar conta, estão fazendo capacitação aos professores. Minha mãe faz parte desse programa de educação, porque ela é professora da educação municipal, e ela está assim, ela está recebendo todo um subsídio da escola em reuniões online, capacitações online por esses diretores que eu citei agora, que é do Centro Digital,
o Luiz Cruz, que eu realmente parabenizo ele, que além de ser um pai que me ajuda na escola da minha filha, está fazendo esse programa de trabalho aí, e brilhante. Então, eles dão todo o respaldo e subsídio para o professor e também para as crianças do município, que são 20 mil crianças. A gente tem que parabenizar essas pessoas que estão à frente desse trabalho grandioso, né? Eu acho. Sim, com certeza. Eu tenho Sim, muita é gratidão. muito importante a gente reconhecer tudo isso que está sendo feito, né? Toda essa mobilização que está acontecendo por parte das prefeituras, de grande parte. Cortou um pouquinho, Eden. Cortou. Peraí. Cortou. Cortou. Não tô te ouvindo. Voltou. 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 Foi uma quedinha aí É normal. da internet. Imagina, cai pra Não, todo então, mas eu acho muito bacana essa frente, né, das prefeituras de estar ajudando os alunos da rede pública. Eu acho que é de extrema importância, né, eu acho. tanto para os pais quanto para os alunos. Eu acho que você, enquanto você estava falando, eu estava vendo aqui alguns comentários. Eu acho que é bem pertinente a questão da adaptação, né? Sim, nós estamos passando por um período de adaptação mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: toda adaptação ela pode ser menos dolorido. Sim. Cortou o áudio de novo, tá? Mas enquanto você volta dentro do que você está falando, Eden, eu acho que essas readaptações, elas estão sendo pragmáticas. Voltou? Foi? Aí, voltou, voltou. Pode dar continuidade ao que você estava falando. Não, é só essa questão Esse horário acaba carregando pessoas na internet, no Instagram. Mas é isso, né? É o quanto nós estamos entendendo essa questão de aula online como desafiadora nesse momento de pandemia, uma readaptação e uma reestruturação familiar muito importante que a gente está vivendo e que está sendo mais uma superação diante de tudo, de todas as dificuldades, né, que nós estamos seguindo aí. E eu tenho muita gratidão aos professores, que não está sendo fácil para eles. Realmente, eles estão passando um momento também de superação e desafio. E, e nós, pais, voltou. Nós, como pais, a internet tem dia que não ajuda muito, né? é horário e domingão, né? Mas Muita gente utilizando. só vou terminar o que eu estou falando aqui com esses pais. É nosso momento de superação e desafio diante dessa situação. E a gente está tentando dar o nosso melhor, né? E se reinventando, porque eu acredito também que reproduzir a escola não é só as aulas de ensino que estão sendo ofertadas nessa questão de aulas online. É também nós nos reinventarmos no dia a dia com os nossos filhos. A gente ter um pouquinho de bom senso e feeling para a gente oferecer algo que vá deixar o nosso filho mais calmo também. Porque em muitos momentos nossos filhos eles veem a gente numa situação de angústia, ansiedade, de querer suprir aquela questão do professor em aula e que existe um limite para nós, né? Então, a gente também está na cozinha com o nosso filho e ele fala que nem a minha filha, ela adora cozinhar. Ela tem essa herança genética de gostar de cozinhar que eu agradeço a Deus, né? Porque ela curte. Então, ela fala, mamãe, vamos fazer uma comidinha na cozinha? Vamos. O que você quer fazer, Gabriela? Eu quero fazer uma torta de liquidificador. Então, nós pegamos juntas os ingredientes para fazer a torta. E aí eu falo, 3 colheres de... Vamos falar de uma torta doce. 3 colheres de açúcar. E ela vai contar as colheres de açúcar. Então, isso também faz parte de uma aula de matemática. Ela vai ler a receita, quando ela está lendo a receita, que eu faço ela ler a receita, isso faz parte também de uma aula de português, não é? Sim. Então, eu acredito que tudo isso vai auxiliando o seu filho. Então, às vezes ela faz uma conjugação verbal errada lendo a receita, eu oriento ela, Gabriela, entenda direitinho essa conjugação na leitura dessa receita. Então, isso faz parte Sim. da aula de português, aula de matemática, não é? E assim por diante. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Que eu acho que é bacana isso. Cortou de novo, Éder.
Cortou de novo. Aí voltou, voltou. Voltou. É a internet, eu acho que tá oscilando um pouco. Tá com áudio? Oi? Tá, o áudio tá ok? Tá ok. Não, é Ah, só o tá. áudio que tá cortando, não é você, tá? É só o áudio. Ah, tá. É, então E tá, aí? tá ruim. Tudo bem. Então, eu acho que essas atividades que você consegue praticar em casa, desde que seja fazer uma receita, ou então incentivar a criança a pintar, incentivar a criança a brincar com uma massinha, com um slime, que eles estão mais E acostumados hoje em dia. Então, assim, tem uma série de atividades que a gente consegue introduzir elas no. o áudio. É, tudo bem. Isso que ele tá falando de slime, eu não curto muito slime, porque suja sofá. Então eu tô falando de slime que eu não curto muito. Porque suja o sofá e gruda no sofá, né? Mas eu ponho um pano no chão, porque agora tá em casa. Aí como é que eu vou fazer, gente? Precisa ter atividade de slime, porque é uma atividade de artes, né? Porque a criança cria. Então eu coloco um tecido no chão para não grudar tudo no chão. Então gruda tudo no tecido, não tem problema nenhum. Que agora, nesse momento, a gente tem que se adaptar a tudo, né? E Exato. Eu, Cris, só te interrompendo, desculpa. Eu vi que tinha uma pergunta aqui a respeito da carga horária, né? Se a carga horária é a mesma da escola. tá perguntando. Eu vou utilizar o meu exemplo, tá? A carga horária da minha sobrinha e da minha prima, que também tem filho em escola, tal, e foi o que eu acompanho mais de próximo, mais de perto, foi a mesma. Então, quando a escola começou a mandar os materiais, era a mesma carga horária, e tinha que cumprir dentro daquele período. Porém, eu sou um pouco questionador e fui até né, atrás de algumas informações. Entrei em contato com a diretoria da escola e mostrei para eles que não era correto, né, que não era certo eles fazerem aquela carga horária. Por quê? Eu posso utilizar um pouco melhor o exemplo de um familiar meu. Ela tem um cargo de alta confiança dentro de uma empresa. Ela não pode parar de fazer as atividades dela porque ela está como home office. Ela não pode parar de fazer as atividades dela para conseguir ficar acompanhando a filha dela. Então, nesse momento foi que eu entendi o que estava acontecendo e fui atrás. Então, eu questionei tanto a escola dessa minha prima quanto a escola da minha sobrinha, e aí eu fiz o questionamento: tem a necessidade dela ficar 6 horas, 5 horas estudando todos os dias? Porque o nível de concentração a partir da segunda hora já abaixa. Então, assim, eu preciso que ela tenha um rendimento constante. Eu não preciso que ela fique sobrecarregada, estressada e, consequentemente, gere um estresse para dentro da nossa família. Então, eu preciso que seja proposto, né, um plano pedagógico adaptado para essa nova realidade que a gente está vivendo. Então, assim, eu não preciso pegar o plano que hoje está vigente na escola e simplesmente depositar dentro da casa, das famílias. E não é. Eu acho que isso é um problema que a gente vem passando, né? Eu passei por isso e eu sei que não é bom. Então foi o momento que eu voltei para dentro da escola, conversei com a diretora e com a coordenação pedagógica, onde eles entenderam. E eu acho que isso é muito saudável, quando a coordenação, quando a diretoria pedagógica entende e assume aquela questão que realmente eles não tinham parado para olhar por essa ótica, né? Essa questão de você pegar e depositar tudo, porque assim, eu falo com os amigos e muitos amigos dizem a mesma coisa. Cara, é surreal, eu estou recebendo 70 páginas, 50 páginas, meu filho tem matéria o dia inteiro para fazer, eu não consigo acompanhar, eu preciso trabalhar, eu não consigo me dividir. Então, por isso que eu acho tão importante, quando a gente faz uma adaptação, a gente tem que fazer essa adaptação pensando em continuar ajudando, continuar ensinando as nossas crianças, mas não esquecer que a gente também precisa dar um suporte para os pais e para os familiares que acompanham elas. Sem Porque senão dúvida. a coisa É, acaba se perdendo no meio do caminho, né? a criança ela tem um tempo de raciocínio lógico e de concentração, né? E falando, eu vou falar da criança que eu tenho a prática diária, que é a minha filha, que tem 7 anos. Então, ela tem um tempo de concentração. E não adianta você exigir mais do que a criança pode te oferecer, ainda mais nesse momento de aula online. É muito dificultoso, porque em alguns momentos está dentro de casa, acha que pode sair correndo, que pode buscar uma água. Não, o professor está falando, então eu tenho que explicar para ela que, porque respeito ao professor,
Ela precisa ficar ali, aguardar. Quando der o intervalo, que eles dão um intervalo de aula, ela vai buscar a água dela. Então está sendo também um ensino de disciplina de vida, não só da aula online. Agora, tem um outro detalhe. Esse tempo de aula, ele é fundamental. Esse seu posicionamento é importantíssimo. Não é possível ter mais do que 4 horas de aula online para uma criança. E eu acredito que uma criança de 6 a 10 anos é impossível, Eden. Porque a criança ela começa a perder o nível de concentração. E aí não ocorre. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Uhum. Por isso que E tudo tira a atenção deles muito fácil, né? tudo tira atenção. E aí aquela questão. Aí também, você entra naquele Google Classroom, tem lá um monte de lição. Poxa, mas o tempo que eu estou tentando me envolver com a minha filha, dar atenção para ela, é um tempo que eu estou deixando de trabalhar. Porque esse período até outro dia, ela estava dentro da escola. Agora eu estou me adaptando. Agora, veja, não é possível. Entendeu? É uma outra É realidade, outra né? realidade, porque daí eu termino a aula com ela, eu vou começar a trabalhar. Então eu trabalho de manhã, bastante, dou um tempo que eu tenho que preparar ela para essa aula online, então eu tenho que dar o almoço, preparar tudo, entrar na aula online com ela, porque se eu não entrar com ela, realmente é delicado, eles querem postergar, né? Eu entrei na aula, Uhum. aí ela segue, mas em alguns momentos eu estou de olho. Quer dizer, eu deixo de seguir minha rotina diária, que é o meu trabalho. Aí eu volto a trabalhar aqui, Sim. olha, 5 horas da tarde eu volto a trabalhar. 5 da tarde, entendeu? Aí eu volto a trabalhar, eu tenho que dar todo o subsídio para minha equipe de profissionais. E isso vai até tarde da noite, porque daqui a pouco é o jantar dela, daqui a pouco é lição, que tem um monte de lição para fazer em casa. Uma pessoa colocou aqui, poxa, eu recebo 70 folhas de lição que a gente tem que imprimir em casa. É verdade, eu também recebo muita lição. Eu entendo o seguinte, Eden, enquanto houve essa readaptação do professor, da escola, do orientador pedagógico, realmente definir, olha, aulas online vão acontecer. Sim, a família se reinventa, se reorganiza, aprende com outros amigos, pais que nos ajudam. Perfeito. Agora, tem que ter uma ordem, uma regra, para que não exceda em exercícios para casa, em lições, entendeu? Porque os pais estão trabalhando, a nossa rotina não pode mudar, a gente está trabalhando em home office. Eu oriento o paciente online. Eu tenho minhas necessidades pessoais no meu trabalho, assim como outros pais têm as deles. Alguns pais já trabalhavam em home office, eles não sentem tanto a dificuldade. Agora, eu Uhum. precisei me reinventar enquanto profissional. E para mim está sendo bem delicada a situação. Porque Ah, chega o horário à noite que eu tenho que fazer lição com a Gabriela, aí eu tenho que parar o meu trabalho, fazer a lição, dar o jantar dela, eu volto a trabalhar de novo 9, 9:30 da noite. E aí tem gente que fala assim para mim, nossa, tá tudo tranquilo, tá tudo calmo, tá tudo bem, só tenho uma filha, né? Não, não tá. A rotina alterou. Eu estou bastante desgastada. Então, eu acho que a aula online ela é positiva até um certo limite, ela é prazerosa, ela é adequada, mas eu acho que exceder em lições e atividades extra aula online, eu acho insano. Eu acho de verdade uma verdadeira, assim, eu acho uma loucura. Que, né? Eu falei para ela assim, eu queria que você me mandasse todas as páginas que ela vai fazer de lição essa semana, que ao todo era quase 90 páginas. Eu falei assim, quando as aulas voltarem a ser presencial, eu posso acompanhar? Porque eu quero ver se ela vai fazer essas 90 páginas durante a semana. Não tive resposta. Então eu acho que aí fica também uma pergunta, né? Será que não é o momento de se conscientizar? Eu acho que eu acho não, né? Eu vejo como de base da minha profissão, que cortou a fala, cortou. Mas eu vou falando, tá? Porque é muita experiência para dividir. A gente brincar de casinha, fazer as atividades domésticas em casa, com a criança, que a gente está falando aqui, as pessoas estão perguntando, eu acho muito interessante, que nem o exemplo que eu dei agora de pegar uma receita e fazer uma receita com o filho. Você está usando as gramas da receita, a quantidade que você vai colocar na colher, então você vai contando com o seu filho. Então,
contar 3 colheres de açúcar para colocar para fazer o bolo, 200 gramas de manteiga, você pesa. Isso faz parte de uma aula de receita, também faz parte de uma aula de português, né? Mas isso é uma situação que a gente se reinventa dentro da nossa casa, praticando esse ato com o seu filho, fazendo da brincadeira uma atividade escolar. Então, é reinventar o pedagógico dentro de casa, não é? Mas um outro fator é o excesso de tarefas da escola, de lição de casa, após a aula online. Eu acho isso muito complicado, porque nós não vamos suprir a necessidade do pedagógico do professor, do quanto ele tem o Sim, nível de conhecimento para aplicar na escola, aquilo que os pais estão fazendo uma tentativa dentro de casa. E é uma tentativa curta. Nós nunca vamos chegar. Eu, por exemplo, eu não sou pedagoga, né? Eu não entendo nada da área de pedagogia. Eu só estudo com a minha filha. Quando ela estava na escola, eu fazia lição de casa com ela. Quando o professor pedia um reforço na hora da escrita dela, Cris, faz um reforço, a gente fazia, conversava, o professor tinha uma reunião, ok, vamos fazer um caderno de reforço para melhorar a escrita. Isso é um fato. Agora, exceder lições para suprir o pedagógico nesse momento de pandemia, de crise pessoal, crise de tudo que a gente está vivendo, não é possível. Não tem como a gente suprir essa necessidade. O professor, ele é único. Eu amo os professores, eu amo os pedagogos, porque nós aprendemos com eles, mas a gente não vai chegar perto deles nesse nível de ensino. Então é desnecessário colocar tanta lição para suprir esse pedagógico até o mês de junho, julho. Não sei até quando vamos, né? Na nossa sim. responsabilidade social, nós vamos até quando Deus quiser e quando Deus permitir que nós possamos retornar para a nossa vida. Tudo que a gente mais quer na vida é retornar, né? Uhum. Mas a gente Sim. tenta fazer nosso melhor para ficar mais leve a casa. Então, cantar, É. brincar, ler a cantiga, que a Kátia está dizendo aqui que é bacana. Tudo isso é importante. Todas as dicas que vocês puderem oferecer aqui para quem está assistindo é fantástico. Mas longe de conseguirmos ser próximos de um professor na área de pedagogia. A gente está tentando se reinventar e fazer nosso máximo, né? Só fala. Que tá Aí cortando? saiu de novo. Vem. Voltou? É, Voltou. a internet acho que está oscilando bastante. Bom, Tá. eu sempre faço avaliação mais da parte analítica da coisa, né? Então, eu acho que é sempre muito importante você avaliar tudo que está sendo feito. Eu enxergo e conversando com alguns amigos, identifiquei que, infelizmente, a gente está com uma falha dentro da gestão dos colégios, porque, assim, a gente precisa entender que, dentro do projeto pedagógico, que ele é super bem feito, super bem elaborado, os colégios, eles são uma empresa. E essa empresa, eles precisam utilizar da ferramenta chamada recursos humanos para que tenham mais empatia para com os pais e os familiares que acompanham essas crianças. Eles precisam criar um planejamento, estruturar esse planejamento, e sim, o RH dos colégios, eles têm a obrigação de entrar em contato com todas as famílias e perguntar como que está sendo o desenvolvimento, como que está sendo esse momento de pandemia, se as aulas estão suprindo a necessidade, se está tendo alguma dificuldade, no que o colégio pode ajudar. Eu acho que essa é a função e esse é o nome da gestão de pessoas, os recursos humanos. Você tem que cuidar de pessoas, você tem que avaliar, você tem que ter a gestão de risco. Tudo que aconteceu, ninguém estava preparado, mas a gente precisa que os profissionais estejam prontos para passar qualquer tipo de situação. Essa situação ninguém estava preparado, ninguém estava pronto, mas ela chegou e a gente tem que Exatamente. E passar tem, por ela. tem uma outra questão que eu fico aqui raciocinando, né? Esse volta às aulas. Você que trabalha nessa área escolar de planejamentos estratégicos, vocês já estão preparando, Eden, alguma avaliação diagnóstica para traçar a estratégica de retorno das crianças para a escola? Porque eu acho que tem que ter essa avaliação diagnóstica, né? E eu fico pensando aqui, vocês estão já preparando algum planejamento estratégico? Eu estou te fazendo essa pergunta porque logo eu vou fazer para a escola da minha filha também. Eu acho que é importante ter esse planejamento.
Essa avaliação É, diagnóstica de retorno às aulas. sim. E aí? Essa avaliação, ela é super necessária. Eu acho que é um momento que a gente precisa se reunir, né, com a diretoria, com a coordenação pedagógica, onde senta todo mundo e debate tudo o que aconteceu, né, após a gente for liberado da quarentena. Então, a gente precisa parar, a gente precisa... Cortou sua fala. Vai falando, a gente vê. E esse posicionamento que eu estou te fazendo aí da questão de retorno às aulas com planejamento estratégico, eu acho que é fundamental. Veja se voltou para você Uhum. explicar para nós, por favor, essa avaliação diagnóstica de retorno às aulas. Vamos ver, agora se tá indo. Bom, a avaliação, ela é de extrema importância, né? A gente vamos analisar como se fosse ao contrário. Vamos analisar uma empresa. Também precisa ter as empresas e as escolas, elas têm que estar prontas para esse retorno. Como que vai ser o retorno? Qual que vai ser o que vai ser feito? Como que vai ser passado as informações a partir de agora? Qual é a proposta? Eu acho que essa pergunta é a pergunta que eu mais escuto nos últimos dias. Qual é a proposta? E a maioria... Cortou a fala. Cortou. Vai falando que daí volta. E aí eu vou falando. Vai falando que depois eu vou dando sequência aqui. Essa questão da avaliação. Aí voltou. Voltou. A internet tá com Tudo bem. brincadeira aqui hoje. Então, todo dia. Não, é que eu estava falando da questão da pergunta de qual é a proposta, né? Eu sempre faço essa pergunta, eu sempre faço esse questionamento. Eu tive uma reunião ontem com alguns professores de educação internacional e eu fiz essa pergunta. Eu falei assim, e qual é a proposta? O que que vem agora? Como que vocês estão prontos para lidar com tudo isso? E não tive resposta. E aí foi quando eles me questionaram. Cara, é muito interessante a gente escutar tudo isso, porque a gente até então não tinha pensado sobre. Então eu acho que aí a gente pode também parar e analisar um pouquinho. Será que já foi pensado? Eu acredito que não. Então é o momento de pensar, é o momento de analisar, é o momento de preparar a escola, de reciclar todas as informações. A informação ela não pode ser separada né, Sim. Cortou de novo. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou realmente, quando acontecer o retorno para a escola, realmente perguntar esse planejamento estratégico, né, dessa avaliação diagnóstica, como é que vai ser feito. Não em relação à flexibilização de retorno das crianças na escola, que eu acho que isso eles vão realmente reestruturar já num modelo de preocupação, de responsabilidade social. Eu acredito que eles vão dividir um planejamento de retorno para as escolas, que isso eu tenho lido bastante, tenho percebido que isso vai acontecer, né? Mas sim, o que eu quero mais entender, voltado ao pedagógico, não a flexibilização de retorno nas nossas condições sociais aqui. O que eu gostaria de entender é o retorno na condição pedagógica da escola. Como é que vai ser essa avaliação diagnóstica de retorno pedagógico? Porque estamos aqui nos esforçando nas aulas online, mas muito diferente da aula presencial. E aí, eu acredito que os coordenadores pedagógicos, eles vão precisar dar essa atenção, porque eles vão ter que voltar um pouquinho, retroceder as tarefas que foram mencionadas a nós, para eles entenderem que nível que se encontra cada criança. E eu acho que isso é importante nesse momento. Mas eu acho que nesse momento, o que poderia ser feito, por exemplo, é começar a ter as avaliações online, para saber em que momento cada criança está se encontrando, né? Até o momento, todo mundo já está fazendo as matérias em casa, então eu acho que é necessário sim ter algum tipo de avaliação para que entenda qual é o momento dessas crianças, se eles já conseguiram evoluir juntos, se eles não conseguiram, qual é as dúvidas. Uma coisa que eu venho falando com algumas pessoas acredito eu que para as aulas online, para esse projeto, né, de homeschooling, tinha que ter um tempo de... cortou a fala de novo. Áudio, normal. Eu acredito bem no que o Éden está posicionando, né? Que eu acho que poderia. Isso. Voltou, Éden.
poderia voltar. Colocou? Vou até só concluir o que você está falando, que eu acho que Uhum, tudo seria bem. importante, sim. Eu creio que num período aí que vai começar a flexibilização, se tudo caminhar bem, que a gente pede a Deus que caminhe bem, que é tudo que a gente mais quer na vida, que a vida comece a voltar aos poucos ao normal, né? Mas que comecem depois, quando as crianças começarem a retornar para a escola, que eu não sei se vai ser junho, julho, nós vamos entender juntos, todos nós juntos e unidos aqui, né? Num só pensamento de fé. E, e a escola começar a preparar essas questões de avaliação diagnóstica, pedagógica, para entender, realmente acompanhando no mesmo nível, porque isso é uma coisa que me preocupa, né? Caiu a conexão do Éden, mas eu vou encerrar aqui e pedir assim que realmente todos continuem se ajudando. Eu estou tendo uma assim um momento de auxílio e de carinho desses pais, um ajudando o outro. E quando cai conexão, um sente a dor do outro, a ansiedade, a angústia, e é muito bacana porque a gente se sente acolhido como ser humano e porque estamos tentando fazer o nosso melhor pelos nossos filhos. Então, eu quero agradecer muito a esses pais que realmente estão sendo acolhedores nas turmas das escolas que estamos vendo. Quero agradecer muito aí a diretoria de ensino, a Secretaria de Educação de São Caetano, que teve a brilhante ideia de solicitar o auxílio do diretor Luiz Cruz e Denise Patini para auxiliar as 20 mil crianças de São Caetano que estão no ensino municipal, que estão sendo muito bem respaldadas por esse serviço. E agradecer aos professores pela superação, porque eu sei que estamos vivendo a mesma dificuldade, os pais aqui desse lado de casa e os professores do lado de lá praticando a aula online, que não é nada fácil, porque eu acompanho e assisto muitos momentos e vejo o quanto está sendo um momento de solidariedade, superação, nesse momento de pandemia e praticamente uma guerra que estamos vivendo. E eu vou dizer para vocês que eu tenho muita gratidão a tudo que está sendo feito, mesmo nesse momento doloroso. E eu peço que vocês continuem no isolamento social, que realmente é importante fazer o isolamento e seguir e continuar. Usar as máscaras, porque é uma prevenção e é fundamental para que a gente possa ter respeito ao próximo e saúde. E seguirmos juntos. Peço a Deus que logo, se Deus quiser, em breve, estaremos todos voltando à nossa vida normal. E enquanto não pudermos, por conta dessa pandemia, que a gente continue se ajudando, sendo solidários, cada um naquilo que tem mais habilidade e conhecimento. E que Deus abençoe a família de todos vocês. Continuem em casa, por favor. Usem as máscaras, se precisar sair. E que Deus abençoe todas as famílias num único pensamento de fé, amor e saúde. E logo estaremos todos juntos, unidos e com muita saúde. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada por tudo, por esse momento especial aqui, dessa discussão, dessa ansiedade de falar sobre aulas online. E muita gratidão aos professores e a todos. Obrigada. Uma boa noite. Fiquem com Deus.